Voltamos. E para você que ligou agora a sua televisão na Centro-Sul TV, nós estamos hoje entrevistando o candidato Elinho do Posto, candidato a prefeito pela cidade de Prudentópolis, como foi anunciado, e também foi entrevistado outros candidatos. Primeiramente, vamos cumprimentar o candidato. Boa noite, candidato Elinho do Posto. Boa noite, Osni. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer participar do jornal com vocês. Pois é, o candidato e o povo que está assistindo deve já estar acompanhando e sabendo que nós iremos fazer 3 perguntas do estúdio e 2 perguntas, candidato, que a população vai fazer. Essas perguntas, como as outras foram feitas, tem 2 minutos para responder. E a última pergunta, 30 segundos, que é a despedida e o pedido de voto. Então, o senhor pode retirar aqui do pote, da urna, as perguntas. Eu vou colocar na ordem de retirada para que possamos acompanhar. Então, o primeiro tema vai ser sobre saúde. O candidato vai responder a pergunta sobre saúde. O segundo tema que nós iremos perguntar, o tema é servidor público. E o terceiro tema, o assunto será infraestrutura. Tem mais 2 perguntas aqui, candidato, que é as perguntas que o povo irá fazer ao candidato. A primeira pergunta, então, que o povo fará é sobre agricultura. E também a última pergunta, então, o tema será educação. Mas a primeira pergunta que o candidato vai responder é uma pergunta que foi feita para todos os entrevistados e faremos também o candidato Elinho do Posto. Candidato, por que o senhor quer ser prefeito de Prudentópolis e também pode dizer alguma coisa sobre a sua pessoa? Bom, Osni, primeiramente eu gostaria de falar que o Elinho do Posto é natural de Prudentópolis. Gosto muito dessa terra, aqui nasci, aqui escolhi essa pátria para viver, né? Crio os meus filhos aqui, tenho nossas empresas em Prudentópolis. Por isso que eu gostaria tanto de ser prefeito de Prudentópolis. Quero, em Prudentópolis, fazer uma bela administração para que os próximos 4 anos de Prudentópolis sejam bem desenvolvidos, né? E nós tenhamos aí um grande crescimento. Assim. Muito bem, então vamos para a segunda pergunta, que é feita aqui no estudo. O tema, candidato, é sobre a saúde. Como melhorar a situação de combate à venda e ao uso de drogas como o crack em nossa cidade e dar um tratamento digno aos dependentes? Bom, Osni, semana passada nós estivemos junto com a Miriam num café que o padre forneceu para nós e nos explicou a respeito do tratamento que ele tem para os dependentes, né, de alcoolismo, e falou também de um grande projeto que ele tem para colocar lá na clínica dele, para cuidado também dos dependentes químicos. Para isso, assim, nós precisamos do seguinte, precisamos que a administração municipal esteja envolvida, né, utilize-se do CAPS e faça grandes convênios e traga para Prudentópolis também o tratamento. Se pudermos fazer parcerias com empresas que já estão cuidando disso, faremos as parcerias, e aí eu não tenho dúvida, Osni, faremos aí um grande projeto, iremos estar recuperando aí as pessoas que são dependentes químicas e que estão perdidas na sociedade. A próxima pergunta, o tema é sobre o servidor público. Como valorizar o funcionalismo público para que haja um maior comprometimento com a qualidade dos serviços prestados? Primeiramente, nós temos que entender o seguinte, que o funcionário público hoje é a pessoa que está atendendo a população. Então ele tem que ter o nosso respeito e tem que ter toda a valorização, né? Temos que melhorar desde a condição de trabalho dele, temos que melhorar todo o preparo que se precisa, porque é ele o grande responsável, é ele a pessoa que está atendendo a população no dia a dia, que dá o primeiro contato. Então, nós temos que fazer o seguinte, temos que trazer o funcionário público para próximo do administrador, para próximo das pessoas, para que ele possa entender as dificuldades, transferir as dificuldades para soluções e resolvemos o problema de todos que precisam e que utilizam o sistema público de Prudentópolis. A terceira pergunta, então, é sobre a infraestrutura. Quais serão as grandes obras de infraestrutura de sua administração? Osni, essa é uma pergunta que me fico até bem à vontade para responder, né? Nós tivemos em Prudentópolis, na última administração, né, foi priorizado o centro do nosso município. Então nós temos que, além do centro do nosso município, temos que ter cuidado muito com os bairros do nosso município, temos que cuidar muito também da questão do interior, fazer nos bairros
aí praças para que o pessoal tenha esse lazer, nós temos que fazer campinhos para que as crianças possam jogar bola, possam brincar, quadras poliesportivas. Precisamos trabalhar, Osni, também a questão de saúde em todos os bairros, né? Eu digo bastante que nós temos que levar o que temos no centro, né, para os bairros e para o nosso interior. Aí, Osni, fico muito tranquilo e sei que nos finais dos 4 anos vai valer a pena a administração do Elinho e Miriam. Muito bem. Agora nós iremos, então, à primeira pergunta, que é o tema agricultura. Nessa pergunta, quem pergunta realmente é o povo. Como incentivar... Aliás, quem pergunta é o povo, né? Eu tenho aqui apenas uma cópia. E a gente vai, então, ver agora a pergunta da população para o candidato Elinho do Posto. Como incentivar a diversificação da produção agrícola, que hoje é essencialmente voltada à plantação de fumo de feijão? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito oportuna, né? Nós temos que fazer o seguinte: primeiramente temos que ter um secretário da Agricultura que esteja o comprometimento e que conheça as pequenas propriedades que tem no município. Aí, Osni, fica mais fácil você poder fazer e atender. Nós temos hoje, por exemplo, a questão do fumo que ela citou. A questão do fumo, por que o fumo dá tão certo em Prudentópolis? Porque tem técnicos e porque dá toda a infraestrutura que se precisa à cultura. Nós temos que levar isso a todas as culturas. Nós temos o caso da piscicultura que está entrando em Prudentópolis, que temos que dar um auxílio à prefeitura, à Secretaria da Agricultura. Tem que trabalhar em conjunto com as demais entidades para proporcionar o bem-estar em todas as culturas. Aí, Osni, fica fácil administrar e fazer um bom trabalho na questão da agricultura. Muito bem, vamos então à última pergunta. Também o tema é educação e quem pergunta é o povo da cidade. Seu candidato, qual a melhoria que Prudentópolis vai receber na educação na sua administração? Bom, a questão da educação é uma questão que eu me sinto bem à vontade para falar. A professora Miriam, que é a minha vice, ela é professora há 32 anos. Nós fizemos aí um plano de governo muito voltado na questão da educação, né? E nós temos ali 2 carros-chefes. O primeiro é a questão que nós queremos fazer uma grande cooperativa do transporte escolar para resolver o problema que temos hoje do transporte escolar em Prudentópolis. O segundo, que nós queremos acabar com a desigualdade nas escolas. Então, a prefeitura, né, através da Secretaria de Educação, dará a todos os alunos que frequentam as escolas municipais uniforme gratuito. Aí, Osni, nós acabando com a desigualdade, dando condições do aluno chegar até a escola, estamos resolvendo bastante do problema da educação em Prudentópolis. Muito bem, então agora nós teremos a consideração final do candidato também e a hora de pedir o voto. 30 segundos. Bom, a toda a população de Prudentópolis, peço para que vocês olhem com bastante cuidado, cuidem, vejam todas as propostas que estão sendo feitas, né, e vejam, analisem quem são os melhores candidatos. Gostaria muito de ser prefeito de Prudentópolis. Peço a todos vocês que votem nessa família 40, votem nessa grande composição que está sendo feita, para que nós tenhamos 4 anos de uma bela administração. Obrigado a todos vocês e conto com vocês até o dia 7 de outubro. Essa foi então a entrevista sabatina com o candidato Elinho do Posto, candidato a prefeito de Prudentópolis. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com a continuação do Telejornal Centro-Sul.